A pergunta quando surgiu o primeiro computador não tem apenas uma resposta. Se considerarmos computadores digitais, máquinas comuns em nossa sociedade, podemos dizer que surgiram em meados do século XX. Mas a ideia de uma máquina que pudesse acelerar ou mesmo automatizar os cálculos é muito mais antiga. Entre os anos 3000 e 2000 a.C., surgiu na Mesopotâmia o ábaco, um equipamento feito de contas de madeira e uma moldura retangular. No ábaco, as contas são dispostas em colunas, cada uma delas representando unidades, dezenas, centenas, milhares e assim por diante. Apesar da concepção extremamente simples, uma pessoa treinada no uso do ábaco pode fazer somas e subtrações rapidamente com números de vários dígitos. Entretanto, nem toda a tecnologia antiga voltada para cálculos era tão simples. No ano de 1901, arqueólogos resgataram de um antigo naufrágio na costa da ilha de Antécitera um mecanismo bastante complexo, composto de um conjunto intrincado de engrenagens e ponteiros. Datado como sendo do século I a.C., foi reconstruído pelo pesquisador Derek Price em 1955. Segundo o pesquisador, o agora conhecido mecanismo de Antécitera era um elaborado calendário astronômico que permitia a previsão de eventos com grande precisão. Outra ferramenta importante foi a régua de cálculo, usada até a popularização das calculadoras eletrônicas. A régua de cálculo permitia a realização de operações matemáticas por aproximação. Surgiu na Europa pelas mãos do matemático William Alfred no ano de 1630. Ficou esquecida por centenas de anos. Então, redescoberta, seu uso foi se popularizando ao ponto de, no século XX, tornar-se um instrumento indispensável para matemáticos, físicos e engenheiros. As réguas de cálculo somente foram aposentadas a partir da popularização das calculadoras eletrônicas nos anos 1970. A régua de cálculo era um pouco mais que dois pedaços retangulares de madeira ou metal com marcas correspondentes a valores. Quando essas marcas eram alinhadas, podia-se calcular com razoável precisão a multiplicação entre dois valores. Veja que paradoxo curioso. Os primeiros circuitos eletrônicos modernos foram projetados nos anos 1920 e 1930 com cálculos feitos em um instrumento criado em 1630. Se essas réguas não passavam de duas placas que deslizavam uma contra a outra, no ano de 1642, o matemático francês Blaise Pascal apresentou a sua calculadora mecânica. Já em 1670, o matemático alemão Gottfried Leibniz, inspirado na criação de Pascal, desenvolveu uma calculadora mecânica que era capaz de multiplicar além de somar. Acredito que o penteado do nosso amigo Leibniz não faria muito sucesso nos dias atuais. Pascal e Leibniz conceberam suas máquinas para que elas realizassem uma operação por vez. Em 1804, surge na França a máquina de Jacquard, um tear automatizado que podia criar tecidos com padrões complexos em grande velocidade. Em 1882, o matemático britânico Charles Babbage criou sua calculadora mecânica, que chamou de máquina diferencial. Depois de provar que sua máquina podia funcionar, a despeito do tamanho, peso e do enorme custo de construção, Babbage imaginou uma outra máquina e chamou de máquina analítica, inspirada no tear de Jacquard. Ela seria construída mecanicamente com tecnologia da época, engrenagens, polias e motores a vapor, e poderia calcular uma série de operações em sequência. Seria programada por cartões perfurados como a criação de Jacquard. A ideia da máquina analítica estava muito à frente do seu tempo. Nela, os dados ficariam armazenados no que o matemático chamou de armazém, que seria a memória, sendo então posteriormente processados pela usina, que seria o processador. Babbage nunca treinou sua máquina por limitações tecnológicas que se mostraram intransponíveis. A máquina analítica de Babbage é considerada o primeiro computador de fato, pois poderia ser programada para resolver diversos problemas. É importante destacar que o primeiro programa de computador é atribuído à britânica Ada Lovelace, que em 1842 publicou seu diagrama para a computação dos números de Bernoulli, concebido para ser rodado na máquina analítica de Babbage. Tudo de forma teórica, pois a máquina não chegou a ser completada. Quando falamos dessas máquinas de calcular mecânicas e computadores primitivos, parece uma coisa muito distante, não é mesmo? Se você nasceu nos anos 2000 em diante, provavelmente nunca viu uma calculadora mecânica em ação. Entretanto, calculadoras mecânicas e também caixas registradoras foram muito populares no Brasil até pelo menos final dos anos 80. Quando eu era criança, no longínquo século XX, essa maquininha azul era onipresente nos armazéns e quitandas dos bairros. Quem nunca viu uma, pergunte para alguém que já passou dos 40. Você vai se surpreender como a tecnologia evoluiu e se popularizou nas últimas décadas. Bem, caros alunos e alunas,
Ficamos por aqui, nos vemos na próxima lição. Um grande abraço.